Quando eu era pequeno, uma das criaturas que eu mais tinha medo quando eu ia visitar meus avós no sítio era do lobisomem. Falar de lobisomem parece uma história um tanto infantil, porém eu confesso que até parte da minha adolescência, até um pouco no fim da minha adolescência, eu tinha muito medo de lobisomem, principalmente pelas histórias que os meus avós e bisavós me contavam sobre essa criatura. O que eu sabia sobre lobisomem, porque a história dele muda conforme a região ou a cidade do Brasil e do mundo também. Mas o que eu sabia é que uma pessoa, um homem, virava lobisomem quando ele era o sétimo filho de 6 mulheres, de 6 filhas mulheres, né? 6 filhas do sexo feminino. Então, se nascessem 6 mulheres e depois o sétimo fosse um homem, esse homem seria propenso a ser um lobisomem. E ele viraria essa criatura demoníaca na noite de lua cheia. Eu falo em criatura demoníaca porque era assim que minha avó dizia, pois o lobisomem, para ele virar um lobisomem, né, a pessoa, para ela virar um lobisomem, ela não podia ser batizada. Ou seja, se os pais às vezes não batizassem na igreja, né, colocasse água na cabeça do bebê, assim que ele nascesse, as forças das trevas e as forças demoníacas fariam com que esse homem, como castigo, virasse um lobo, né? Na verdade não é um lobo, é uma criatura cheia de pelos. A gente fala lobisomem, que seria metade homem e metade lobo, mas... o guardinha passando na rua. Mas seria uma criatura cheia de pelos com dentes afiados que atacavam os animais da fazenda, e também há relatos de que esse lobisomem também atacava pessoas e principalmente bebês. E como eu gostava muito de passar as férias no sítio, na fazenda, quando eu era pequeno, eu gosto até hoje de campo. Eu me lembro que meu avô, que já é falecido, me contava a história do lobisomem, e dizia que o lobisomem, que era esse homem amaldiçoado, né, que não foi batizado, que esse homem que não foi batizado, ele não ultrapassava, não conseguia ultrapassar o mata-burro, que são aquelas madeiras que as pessoas colocam nos sítios perto da porteira para que os cavalos não passem dali, né? Para que os burros também não passem, porque eles têm medo de quebrar a perna e passar por ali. Então o lobisomem também não passava do mata-burro. E é por isso que é comum ver trabalhos, né? Oferendas colocadas nesse mata-burro, porque a partir dali as criaturas demoníacas não passam, elas param ali. E uma vez eu me lembro que, passando as férias no sítio que era do meu avô, a gente estava andando por uma estrada de terra à noite, né, sem iluminação alguma, e eu lembro que a gente passou por um mata-burro para entrar na fazenda dele. E aí eu até falei pra ele, vô, essa aqui é o mata-burro que o senhor falou, né, que o lobisomem não passa. E o meu vô gostava muito de assustar a gente, né, botar medo na gente. Aí ele falou, esse assim, Daniel, vamos parar pra gente ver aqui se vem um lobisomem. E aí a minha tia, que tava junto comigo, a Laís, que é filha dele, falou, não, pai, não vamos parar nada. E a gente era pequeno, sei lá, pequeno assim, eu devia ter uns 12 anos, ela devia ter uns 10. E aí eu fiquei meio com medo, mas eu quis parar pra ver. Aí eu lembro que meu avô parou, ele tinha aquele carro grandão, a Caravan, né? Ele parou a Caravan e a gente desceu no mata-burro, assim, tipo, perto da meia-noite. E nisso que a gente desceu do mata-burro, eu comecei a olhar, assim, o fundo do mata-burro. A Laís não desceu do carro, ela ficou no carro, deixou os faróis acesos e desceu eu e meu avô. A minha avó não tava nesse dia, ela tava em casa e a gente tava indo pra casa que eles tinham no sítio. E aí eu lembro que ele tava me explicando, aí teve uma hora que ele pegou pra me assustar, bateu a porteira, assim, eu levei um susto, a gente deu risada e tal. E aí de repente meu avô ficou sério, olhando pro nada, assim, por uma parte tinha um lago pra baixo e tinha tipo um milharal, acho que não era um milharal, era tipo uma plantação, não sei se era milho, acho que era. E aí a plantação tava alta e a gente viu alguma coisa se mexer. E aí meu avô ficou sério, falou pra mim, entra no carro. E aí a minha tia Laís, que tava lá dentro, começou, aí, tá vendo? Vamos embora, pai, vamos embora, não sei o quê. E a gente entrou no carro. E bem na hora que eu entrei, eu olhei que era lua cheia.
E aí eu vi que era lua cheia, né? E tava um clima propício, assim, para um filme de terror de lobisomem. Só que meu vô pediu sério pra eu entrar pro carro. E aí eu entrei no carro, fechei. E aí ele pegou um facão que ele guardava na baia, assim, da calça. E ficou fazendo assim... pro matagal que ele viu balançando. E aí eu vi que ele sumiu, entrou no matagal e meio que sumiu assim um pouco e ficou quieto. E aí eu e a Laís ficamos dentro do carro com o farol aceso e aquele mataburro, aquela estrada de terra inteira sem iluminação alguma. E só tava nós dois lendo. E eu achando que meu avô tava pregando uma peça na gente. De repente meu avô volta em disparada, sai do meio da plantação, entra no carro, desliga os faróis e diz: ninguém se mexe. Então nesse momento a gente ficou todo mundo tenso dentro do carro, os faróis apagados naquele mataburro, aquela estrada de terra imensa sem ninguém. E aí eu falei, será que meu avô tá tentando pregar uma peça muito bem pregada na gente? E aí de repente eu escuto como se alguém tivesse batido na porta do carro, assim, na lataria do carro lá fora. E aí uns passos. E aí lá atrás do carro. Aí meu avô só olhou pra gente, Pedrinho. E aí eu vi que a coisa era séria. E aí eu falei, deve ter alguma coisa lá fora. Será que é alguém que tá batendo no carro? Será que é uma pessoa? Será que é um ladrão? Mas eu ouvia uns passos e eu ouvia tipo um grunhido assim, tipo... lá fora. E aí todo mundo quieto, do nada. E meu avô, que já tinha tirado a faca da bainha da calça, se preparou em posição de ataque, assim, e ficou na porta. E aí eu via como se fosse algo arranhando a lataria do carro, fazendo... E aí eu falei, cacete, será que é um lobisomem mesmo, né? E aquela lua cheia linda no céu, assim. E aí eu não conseguia ver o que era. E aí de repente, quando eu tava, tipo, tentando me esconder assim, eu vejo que a porta do carro se abre e meu avô dá uma facada no bicho. Aí o bicho sai. Ele saiu correndo. E aí nisso ele já ligou o carro e... perna pra quem tem, né? Pneu pra quem tem. A gente saiu do mataburro voando assim. E aí a gente ficou sem entender o que era. Meu avô tentando disfarçar, dando uma risadinha, tipo, não sei o que. E eu e a Laís querendo... Aí quando a gente chegou em casa, minha avó já tava dormindo, né? Porque já tinha passado da meia-noite. E meu avô pegou e falou assim, ó, amanhã não fale nada pra avó e tal. Só que não deu outra. No outro dia, na hora que a gente acordou, eu e a Laís já contamos tudo pra ela. E ela brigou com ele, falou que era época de quaresma, né? Minha avó era muito católica. E falou que nessa época de quaresma, as criaturas infernais, né? Que andam nas trevas, que andam na escuridão, e os lobisomens eram um desses, né? Estavam à solta e tal. E ela... deu uma bela dura nele, assim, e a gente ficou tipo... Porque pra ela, o lobisomem era, assim, uma criatura infernal, uma criatura demoníaca que vinha pra destruir todo mundo, né? E aí, de repente, ela contando a história, a gente ouve umas palmas no portão, assim. Aí ela vai ver, era a dona Alzira, que era uma senhora que tinha um sítio perto do dela ali, falando, pedindo ajuda pro meu avô. Aí a gente foi lá fora, viu minha avó conversando com ela, a dona Alzira, e a gente ficou só de rabo de olho, assim, né, como disse. E aí a gente ouviu a dona Alzira pedindo pro meu avô, falando, ô, seu Odilon, será que o senhor pode levar meu filho no médico? Porque meu marido tá trabalhando na roça e ontem ele deve ter arranjado briga por aí, porque trabalhou até tarde da noite, até depois da meia-noite, chegou em casa com a facada no braço. Nós teve que tirar a faca ainda e fazer um curativo, só que ele tá reclamando de dor. E aí meu avô olhou pra mim, olhou pra Laís e só fez assim, ó. E tudo que eu lembrava era da noite de lua cheia, na noite passada. Aquela estrada de terra escura e aquela criatura arranhando o carro onde a gente estava, lá no mataburro.